E aí, galera, hoje a gente vai viajar para um lugar que é lindo e horrível ao mesmo tempo, as guerras antigas e medievais. E eu já te aviso, não é aquela história de ano tal, batalha tal, em sequência chata. É para você sentir o clima, entender por que as pessoas iam para a guerra, como era o medo, o barulho, a lama, a fome, o orgulho, a religião, o poder. Porque guerra antiga não era videogame, era suor, ferro, febre e grito. Imagina um mundo antes de existir Estado moderno, antes de existir polícia, antes de existir direito internacional. A regra era simples, quem consegue segurar a terra, manda. Quem não consegue, perde. E quando você entende isso, você entende metade da história humana. Porque a guerra, por mais feio que seja falar, foi o jeito que a humanidade encontrou de decidir quem manda, né, quando ninguém aceita conversar. Nas guerras antigas, o primeiro choque é perceber que o exército não era profissional como hoje. Era uma mistura de camponês, escravo, mercenário, cidadão e um núcleo de guerreiros de elite. E a logística era um monstro. Você não tinha caminhão, não tinha freezer, não tinha rádio. Então, a guerra já começava antes da batalha. Era marcha, poeira, fome, doença, deserto, chuva, bicho, roubo e a pior inimiga de qualquer exército antigo, que disenteria. Sim, muita gente morria sem nem ver o inimigo, só porque o corpo não aguentava. E outra coisa, a maioria das batalhas antigas era decidida por moral, aquele momento em que uma linha treme e alguém pensa, acabou. Porque quando uma formação quebrava, virava massacre. Não tinha rendição bonita, não tinha ambulância. Se você caía, podia ser pisoteado, atravessado, roubado. A guerra era mais crua porque a vida era mais barata. Agora pensa nos grandes impérios antigos. Egito, Mesopotâmia, Assíria, Pérsia, esses caras não estavam brincando. A guerra era ferramenta de administração. Conquistar território significava controlar água, rota, imposto, mão de obra. E eles dominavam pelo medo também. A Síria, por exemplo, era conhecida por ser brutal de propósito. Não era excesso, era estratégia. A mensagem era, se você resistir, seu povo paga o preço. E esse tipo de política do terror aparece várias vezes na história. Aí a gente chega nos gregos. E aqui o bagulho muda de forma, porque a Grécia Antiga tem aquele mito de heroísmo, de honra, de escudo e lança. Só que na prática, a guerra grega clássica era um empurra-empurra da morte. Falange hoplita. Uma parede de escudos. Você empurrando um homem do outro lado, sentindo o peso do seu companheiro te empurrando por trás e a lança procurando um buraco. A distância entre você e a morte era uma madeira e um pedaço de bronze. E se você quebrasse a formação, já era. E aí vem a guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta. E isso é quase um retrato eterno do ser humano, né? Uma potência marítima rica, cheia de cultura, contra uma potência militar austera, disciplinada. E o que acontece? Décadas de guerra. Um povo se destruindo por orgulho, por medo, por disputa de influência. E no fim, todo mundo perde um pouco, porque guerra longa corrói. A guerra não mata só gente, ela mata o futuro. Depois Roma. Roma é outro nível, porque Roma transforma a guerra em máquina, disciplina, engenharia, estrada, logística, legião. O soldado romano não era só corajoso, ele era treinado para repetir movimento até virar reflexo. E o império cresceu como cresce fogo em mato seco, uma campanha atrás da outra, absorvendo povos, impondo lei, cobrando tributo, levando soldado. E Roma também entendeu uma coisa que é feia, mas eficiente: dividir para governar. Faz aliado aqui, destrói ali, compra chefe tribal acolá e vai expandindo. E quando Roma entra em crise, a guerra vira outra coisa. Invasão, migração, colapso, aquele mundo organizado começa a trincar. E aí a gente entra no período medieval, que muita gente imagina como só cavaleiro bonito e castelo, mas na verdade era um mundo onde a segurança era frágil, a vida era curta. E a guerra era constante em menor escala. Em vez de grandes exércitos o tempo todo, né, você tinha conflito local, feudo brigando com feudo, senhor atacando senhor, disputa por herança, por território, por honra, e o cavaleiro medieval, e só era uma arma cara. Era literalmente um tanque humano da época. Um cara treinado desde criança,
com cavalo, armadura, espada, lança. Só que isso também criou uma sociedade toda baseada em hierarquia militar. Quem tinha cavalo e ferro mandava. Quem não tinha, plantava e torcia para não virar saque. Aí você tem as cruzadas e aqui a guerra ganha outra camada. A ideia de que Deus está do seu lado. E quando o ser humano acha que Deus assinou o contrato, ele faz coisas que ele não faria só por dinheiro. Cruzadas misturam fé real, fanatismo, política, economia, nobre sem terra querendo terra, comércio querendo rota, rei querendo prestígio. É uma confusão enorme e é por isso que é tão humana, porque ninguém entra numa guerra por um motivo só. Guerra é sempre mistura, interesse com emoção, discurso com ganância, ideal com brutalidade, e nessa época o cerco era o verdadeiro terror, porque a maioria das guerras medievais era tomada de cidade e castelo, e cerco é lento. Cerco é fome, é doença, é água suja, é catapulta, fogo, muralha quebrando. E quando a muralha caía, não era ok, rendemos, era saque, e saque era o inferno na terra. Porque o exército muitas vezes era pago com o saque. Então você imagina o tipo de violência. E agora entra um personagem que muda tudo, o arqueiro, o inglês com arco longo, o besteiro e depois a pólvora. Porque a Idade Média começa com o cavaleiro dominando e termina com o cavaleiro percebendo que ferro não vence tudo. Uma flecha bem colocada derruba um nobre, um virote atravessa a armadura. E quando a pólvora chega de verdade, aí a aristocracia militar começa a perder exclusividade. Porque um camponês com arma de fogo, treinado, vira ameaça. E isso é revolucionário. É o início de um mundo em que tecnologia começa a democratizar a violência. E quando a violência se democratiza, o Estado muda. E tem uma imagem que eu sempre gosto de colocar na cabeça do povo quando fala de guerra medieval. Não é o cavaleiro brilhando no sol, é o campo depois da batalha. Lama, gente gritando, cavalo caído, ferida infeccionando, dente batendo de febre. Um cara que venceu hoje e morre daqui 3 dias porque não existe antibiótico. Essa era a guerra. E por quê? Mesmo assim, as pessoas iam, porque o mundo delas era feito de promessa. Promessa de honra, promessa de saque, promessa de céu, promessa de vingança, promessa de não parecer fraco. E também porque muitas vezes não ir era pior. Você era obrigado, você era convocado, você era pressionado pelo Senhor. E se você não fosse, sua família pagava. Então, quando alguém romantiza a guerra antiga, pensa nisso. A guerra era o lugar onde o humano mostrava o melhor e o pior ao mesmo tempo. Coragem absurda e crueldade absurda. Sacrifício e saque. Heroísmo e massacre. E sabe o que é mais louco? Mudou as armaduras, mudou a arma, mudou o mapa. Mas o motor da guerra sempre foi parecido. Medo, poder, recurso, orgulho e narrativa. Sempre tem um discurso bonito para justificar. E quase sempre tem gente comum pagando o preço.